Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos todos a este culto em que adoraremos a presença de Deus e ouviremos pela sua palavra aquilo que Deus tem para falar conosco no culto deste momento. Quero convidá-los a um momento de oração em que suplicaremos a Deus as suas bênçãos sobre estes momentos em que vamos estar juntos através da internet, no mesmo Espírito, diante do mesmo Senhor da nossa vida. Vamos orar? Oremos. Bendito Senhor Deus, nosso Pai, a bênção do Senhor pedimos para estes momentos diante da Tua presença, em que eu e o Teu povo nos reunimos, nos encontramos para Te adorar. E por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja à frente do nosso pensamento, do nosso coração, para que tudo que aqui fizermos, façamos para louvor da Tua glória, para testemunho daqueles que hão de crer para a vida eterna e para a edificação da Tua igreja, a IBV Nova. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a Sua presença. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adoremos a Deus com cântico, expressando a nossa alegria, expressando o nosso reconhecimento, expressando o nosso louvor pelo que Deus é, pelo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda fará em nós e através de nós. Adoremos a Deus cantando. Tu és o grande
Ok, após adorarmos com cânticos, agora vamos adorar a Deus ouvindo Ele falar conosco. Abramos a nossa mente e o nosso coração para tudo que Deus tenha para nos falar neste momento em que vamos ler a sua bendita e inspirada palavra. Carta aos Gálatas, leiamos o capítulo 5, versos 22 e 23, seguindo a nossa série sobre vivendo embaixo da graça de Deus, e certamente uma das maneiras de vivermos embaixo da graça de Deus é reconhecendo a ação frutífera do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, leiamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham, hoje nós vamos nos debruçar com a palavra de Deus aberta diante dos nossos olhos, para falarmos sobre o fruto do Espírito que conhecemos como longanimidade ou paciência. Analisamos o fruto ou a obra do Espírito Santo manifestando-se na vida dos cristãos em amor, em alegria e em paz. Eu creio ser necessário repetir que não são elementos que podem ou não aparecer na vida de um convertido. Essas manifestações do fruto do Espírito devem sempre aparecer. E que dentre as 9 manifestações, não há opcionais. Essas 9 manifestações hão de aparecer na vida de todo aquele que vive em espírito, que anda em espírito, que se submete ao Espírito de Deus. Eles, ou elas, essas manifestações, como dissemos no início, já falamos sobre 3, que são amor, alegria e paz. E hoje acrescentando a paciência, ou numa tradução mais clássica, a longanimidade, devem estar presentes as 9 manifestações na nossa vida. E hoje analisaremos a manifestação que conhecemos como longanimidade, como paciência. O que é isto? Longanimidade ou paciência é uma manifestação tipicamente cristã.
E até poderíamos dizer que ela foi criada, a longanimidade ou a paciência, em função do cristianismo. Porque no mundo as pessoas não são longânimas, as pessoas são impacientes. Portanto, longanimidade, paciência, é um substantivo que aparece, por exemplo, 14 vezes. E como verbo, outras 10 vezes. Ou seja, 14 vezes como substantivo e mais 10 vezes como verbo. E isto no Novo Testamento. Mais tarde, após ter sido amplamente utilizada pelos primeiros cristãos, que estavam aprendendo a desenvolver uma cultura cristã, foi que essa palavra, longanimidade ou paciência, começou a ser utilizada com outros sentidos, com outras conotações, pelos gregos. Em língua portuguesa, longanimidade é uma palavra meio que esquisita, diferente. Não é uma palavra usualmente aplicada no nosso linguajar do dia a dia. Porém, longanimidade ou paciência significa ânimo muito grande. Mas aí cabe fazermos uma pergunta: ânimo para quê? Longanimidade, paciência quando? Em que circunstâncias? Em que situações? Para que sermos longânimos? Para que termos e exercitarmos paciência? Bem, para entendermos, creio seja melhor definirmos e exemplificarmos as duas palavras sinônimas no contexto bíblico. O termo significa ânimo constante que nunca cederá, nunca esmorecerá, nunca desaparecerá diante de situações que exijam longanimidade ou paciência. É um ânimo constante, incessante e ininterrupto. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, essa palavra é muito bem definida. A palavra foi traduzida na carta aos Hebreus, não aparece a palavra longanimidade, mas aparece a palavra paciência. E não se confunde, e é bom que entendamos isso. Paciência não pode ser confundida como resignação, e muito menos como acomodação. Não significa isto. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Ele nunca deixou de crer na promessa de Deus. Ele soube esperar dos 75 aos 100 anos de idade, 25 anos, que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Longanimidade ou paciência é uma virtude que nós vemos presente na vida de Cristo
e que precisa também ser encontrada na nossa vida. Nunca, jamais desistirmos de vivermos com paciência, de sermos longânimos. Como disse o Senhor Jesus Cristo, se alguém lhe pedir para andar 1 milha, vai com ele 2, pacientemente, longanimemente. E em Hebreus, de novo, mencionando a carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 38 e 39, nós lemos assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, quando estamos o tempo todo vivendo pela fé, jamais teremos dificuldades para vivermos o longanimemente ou pacientemente. Isso porque só o Espírito Santo pode produzir isso na vida de um ser humano convertido. E aí isto me faz lembrar de que Tiago, na carta dele, do capítulo 5, no versículo 7, dos versículos 7 a 10, o tempo se aplica à perseverança esperançosa. Abramos as nossas Bíblias lá. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e 10, dizem assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É a consciência e a certeza de que devemos trazer a palavra, o ensino da palavra de Deus para o nosso conhecimento, a nossa informação, e a partir daí fazer que essa palavra alimentem as nossas atitudes. E isso não é teimosia, isso é fé. Isso é fé. Portanto, guardemos isto, essas definições e esses exemplos bíblicos de longanimidade e paciência. Mas longanimidade e paciência também significam a atitude que se deve ter para com o próximo.
longanimidade, ser longânimo, ser paciente, é a pessoa que poderia se vingar e não o faz. Observe que na primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 14, está escrito assim. Observe, porque o verso 15 vai explicar o versículo 14. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. E aí vem o versículo 15, nos dá uma explicação do conteúdo do versículo 14. O verso 15 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Claro que é muito difícil você ser provocado e continuar sendo longânimo. Claro que é muito difícil você ser provocado ou agredido e continuar paciente. Mas é o que nós precisamos fazer, porque não temos outra opção. Pela certeza de que a longanimidade e a paciência fazem na nossa vida uma obra perfeita. Uma obra completa. Este aspecto, esta virtude, esta demonstração do fruto do Espírito, chamada de longanimidade ou paciência, só pode ser produzido pelo próprio Espírito de Deus em nossa vida. Em resumo, longanimidade tem um aspecto voltado para Deus. Qual é o aspecto voltado para Deus? Uma fé inabalável e um outro aspecto voltado para os seres humanos. Qual? Um espírito tranquilo e perdoador. Só o Espírito de Deus pode produzir isto na minha vida e na sua vida. Produzir a capacidade de nos ensinar a perseverar na fé e no amor cristão. Qual a motivação que temos para exercitarmos a longanimidade, a paciência? O que nos motiva a isso? Longanimidade ou paciência não é uma coisa natural de um ser humano, como também não é natural ao crente. Porque o que nós mais temos é pavio curto, o que nós mais temos é impaciência. Portanto, não é natural sermos longânimos, sermos pacientes. As pessoas têm, por causa de um condicionamento cultural, e faz parte da cultura cristã, dos seguidores de Cristo, aprender a ser longânimo,
aprender a ser paciente. Longanimidade e paciência é obra sobrenatural. É fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque só o Espírito pode dar a capacidade de crer, e só Ele pode dar a capacidade de nos relacionarmos em amor uns com os outros e sermos pacientes com todas as pessoas. Por que isto? Isto porque longanimidade faz parte de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. Ou seja, Deus é essencialmente longânimo. Por favor, me acompanhe numa outra leitura bíblica, dessa feita na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 18, 19 e 20. Lemos assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas, foram salvas por meio da água. Deus foi paciente até Noé e seus filhos terminarem a construção da arca, para depois exercer julgamento da humanidade. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3 também, versos 9 e 15, passe apenas uma página ou duas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está te esperando. Deus está me esperando. Deus está nos esperando pacientemente. E aí, no verso 15, nós lemos assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. É por isso que o juízo de Deus sobre os humanos não aconteceu ainda. Jesus já morreu pelos nossos pecados há 2022 anos atrás. E Ele ainda não voltou para nos julgar, porque Deus está pacientemente esperando que você venha para os braços dEle. Como filhos e filhas salvos pela graça de Deus, que nós somos, devemos exibir
em nossa vida esta marca do caráter de Deus. Você pode conferir isso em Lucas, capítulo 6, verso 36, e na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O termo longanimidade, o termo paciência, mas o Espírito é exibido nestes versículos é longânimo, paciente. Eu quero concluir por hoje dizendo 4 coisas. A primeira, há cristãos de pavio curto. Aliás, o que não falta nas nossas igrejas são cristãos de pavio curto. Há cristãos intolerantes, que se tornam impacientes e agressivos, e que gostam de citar o episódio de Jesus expulsando os cambistas do templo para justificar o seu pavio curto. Cuidado em usar o exemplo de Jesus naquela situação e naquele contexto para se justificar, para você justificar o seu pavio curto. Cuidado, acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Em segundo lugar, é que esta passagem de Jesus expulsando os cambistas do templo não é a única passagem bíblica. E se quisermos imitar o caráter de Jesus, nós devemos olhar para o seu jeito habitual e não para um episódio, uma circunstância, uma situação inusitada, isolada, num contexto profético e não no seu comportamento habitual. Aquele texto de Jesus expulsando os cambistas do templo é único. Tem uma terceira coisa, à guisa de conclusão. É que outras pessoas justificam sua intolerância até mesmo com grosseiria, com a desculpa de que eu sou assim mesmo, sempre fui assim e sempre serei assim. Bem, que conselho nós lhe damos? Primeiro, reveja seu conceito de salvação. Segundo, reveja se você de fato é uma nova criatura. Terceiro, verifique, confira se você anda e vive pelo Espírito Santo. E em último lugar, encerrando finalmente, se você é um filho de Deus, mostre a longanimidade. Viva e distribua atos de longanimidade, de paciência. Seja como seu Pai Celestial. Seja como Jesus Cristo, Filho de Deus. Que tanto o Pai quanto o Filho de Deus esperam de nós fé constante, segura, nas promessas de Deus e compaixão, misericórdia, longanimidade e paciência no tratar e no lidar com as pessoas. Oremos. Pai amado, nós estamos diante do Senhor mais uma vez e reconhecendo a nossa incapacidade para sermos longânimos e pacientes. E por isso buscamos
a ajuda do Senhor, porque é isso que queremos ser, longânimos e pacientes, para podermos assim expressar essa virtude do fruto do Espírito na nossa vida, nos relacionamentos com as pessoas na igreja e fora da igreja. Nos ajude, Senhor, e nos perdoe quando fracassarmos. Tem misericórdia e compaixão de nós. Porque o bem que nós queremos, não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer é o que terminamos fazendo. Abençoa a nossa vida e ajude-nos a sermos longânimos e a sermos pacientes. É o que lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adoremos a Deus com mais um cântico. Cantemos. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Sobre todo nome nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
Muito bem, agora voltamos para dar as instruções sobre a oração. Nós seguimos avançando na campanha missionária. Já ultrapassamos 1/3, ou estamos em 1/3 do total da nossa campanha. Graças a Deus por isso. Em razão disto, vamos orar pelo Ministério de Evangelização e Missões, que nos conduz nessa maravilhosa campanha Só Jesus Cristo Salva. Peço aos irmãos orações, como já fizemos domingo passado, pela família do irmão José, que faleceu no sábado passado. Pela dona Celeste, os filhos, os 4 filhos e os netos, para que o Espírito Santo faça uma obra na vida deles, através da igreja lá em Cambará. Oremos pelo pastor Ednei, que tem sido dedicado e consagrado em extremo no trabalho de Cambará. Vamos pedir a Deus que nos dê um homem do coração dele para conduzir a igreja lá em Cambará e o crescimento missionário daquela igreja. Vamos orar pelos enfermos, pelo Vitor, pela Bárbara, pelas crianças. Vamos orar pelo irmão Pedro. Vamos orar pelos idosos da igreja que não têm mais condição de virem aos cultos. Vamos orar pela frente missionária de Ibiporã, pela frente missionária de Grandes Rios. Vamos orar pela comissão de sucessão pastoral. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pelo futuro pastor da vida para conduzir a vida desta igreja. E abra a oportunidade aí na sua família para que mais pessoas, para que mais membros da sua família possam compartilhar necessidades e assim depois feche o círculo de oração e orem suplicando ao Senhor. No mais, quero me despedir expressando meus votos de que fique na graça, fique na paz. Seja um crente longânimo, paciente, como expressão das virtudes, da virtude do Espírito. Tenhamos todos um bom restante de noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau.